Mesh é um mangá da Shonen Jump que estreou em fevereiro de 2020. Atualmente conta com 5 volumes, vendendo em média 80 mil cópias por volume. E está em crescimento ainda. E pelo que parece vai crescer ainda mais. É um dos novatos mais promissores da Jump, os que mais vem crescendo e destacando entre os demais. Isso só mostra e comprova o quanto que a sua popularidade está crescendo. Nesse vídeo estarei falando sobre Mashle, um dos mangás novatos mais promissores da Jump atualmente. Vem tendo um ótimo crescimento e assim ele vem se destacando entre os demais novatos da Shonen Jump. É sobre esse mangá que eu irei falar, contar um pouquinho sobre a sua história. Eu fiz um vídeo já um tempo atrás sobre Mashle, só que agora estarei atualizando um pouco mais de como está andando a história, como está andando a sua popularidade e também falar algumas teorias que eu tenho para o futuro da obra. Então, se você quer mais vídeos assim, deixa o seu like, se inscreva no canal. Apoie o canal, está crescendo cada vez mais. E siga também no Instagram, o Instagram do canal que eu fiz. E assim, se lá a página já estiver grande, quem sabe até eu possa estar fazendo algumas lives para interagir com vocês também. Assim a gente fala sobre alguns mangás, sobre toques de mangás também, de revistas que sei que vocês gostam, a gente pode estar interagindo de uma forma mais pessoal. E sem mais demora então, vamos para o vídeo. O momento que eu estou gravando esse vídeo, o Mestre tem 54 capítulos. E esses 54 capítulos já tem um bom desenvolvimento, tanto do protagonista quanto de outros personagens. E ainda a apresentação de outros personagens que são muito importantes para a obra. A história de Mestre, para quem não conhece, conta a história de Mesh Van Dead, um jovem que não possui magia em um mundo onde tudo é magia. Isso parece bem familiar, né? Lembra bastante uma outra obra, mas tem algumas semelhanças também, muitas pessoas falam isso, tem semelhanças também com outras obras também, que você vai ficar notando aí ao decorrer do vídeo. Mesh, ele, apesar dele não ter magia, ele tem outra coisa no qual ele se destaca, que é a sua força. Ele é muito forte, ele consegue fazer qualquer coisa sobre-humana que o humano normal não consegue, e isso vem já a comparação com o próprio Saitama de One Punch Man. As magias são identificadas através da marca, a linha de magia, que todas as pessoas que possuem magia possuem uma certa linha em seu rosto, e elas vão se diferenciando. A quantidade de linhas mostra a quantidade de magia que a pessoa tem. Tem a magia Siglines, que são pessoas que possuem apenas uma marca, ou seja, são os mais comuns, a magia mais comum. Tem a magia de Double Line, que são pessoas que possuem duas marcas de magia, e tem o mais raro, que é de 3 marcas, e na verdade apenas 2 pessoas foram vistas com essa marca. E eu vou falar isso no decorrer do vídeo, quem são essas 2 pessoas. Mas então, Mesh, ele tem que agora que entrar numa escola de magia, mesmo ele não tendo magia, para assim ele não ser morto, porque todas as pessoas que não têm magia, eles são mortos, porque na cultura deles todas as pessoas que têm magia são como se fosse se tivesse uma bênção divina. Então as pessoas que não têm magia, eles não foram abençoados, ou seja, eles têm que morrer, segundo o pensamento deles. Então por isso Mesh, ele tinha que ser morto por conta disso. Mas uma pessoa acabou vendo a força dele, resolveu então tirar proveito disso, botando ele numa escola de magia para ele se tornar o Visionário Divino. E assim ele se tornando o Visionário Divino, as pessoas iriam aceitar ele, teriam que aceitar ele. Assim então ele ganharia status, ganharia força também. Tanto o Mesh quanto esse policial que está usando o Mesh. Então agora a história vai se prosseguindo assim, vai progredindo com o Mesh tentando se tornar o Visionário Divino. Mas não pense que o Visionário Divino é como se fosse, por exemplo, um Hokage ou um Rei Mago nas outras obras. O Visionário Divino, ele não é uma pessoa só, são um grupo. Atualmente, se eu não me engano, 7 ou 8 pessoas que são Visionários Divinos. E o Mesh, ele tem que se tornar um, ele quer se tornar um e entrar nesse grupo de Visionários Divinos, que são os magos mais poderosos da escola de magia. Atualmente a obra já está no seu segundo grande arco. Depois de um arco de um pouco mais de 20 capítulos, a obra já está progredindo em mais um desses grandes arcos, crescendo cada vez mais. Interessante também como o autor ele desenvolve um pouco os personagens. Atualmente ele está focando mais no protagonista, mas em vez em quando ele mostra alguns pontos a história de alguns personagens e deixa até uma certa curiosidade para a gente entender esses personagens, querer saber mais o profundo da sua história. Como por exemplo temos o Finn Ames, que é o irmão do Rei Ames, um dos Visionários Divinos. O Finn, ele
ele é meio medroso, diferente do irmão dele, que é bem forte. E não se sabe muito bem, ainda não foi explicado muito bem a magia dele, apesar de ele ter mostrado uma vez, não explicado mais ou menos como é que funciona. A curiosidade é tentar entender por que esse personagem é assim, qual é o passado desse personagem e tentar entender mais ele. Outros personagens também, como o Lance, a história da família dele, que já foi abordado um pouco, só que eu estou esperando algo mais profundo da história dele. O Dots também, sobre a sua história, o seu passado. E também um dos personagens que não foi mostrado ainda nada sobre o passado é a Lemon, a única personagem feminina que tem do grupo dos protagonistas. Foi citada algumas coisas que ela falou lá no início da obra, no capítulo 2, se eu não me engano, em que ela cita alguma coisa sobre a família dela, só que até então nunca mais foi citado nada. Ela nunca mais falou nada sobre referente ao seu passado, referente à sua família. E assim fica só na curiosidade. A gente então esperar os futuros para ver um desenvolvimento dessa personagem e dos outros personagens também. O personagem atualmente que vem mais desenvolvendo é o Pop Mesh. Ele e o seu desenvolvimento para tentar se tornar um visionário divino. E agora atualmente a obra está em um arco, uma espécie de torneio, mais ou menos assim, em qual o vencedor vai se tornar um visionário divino. E se o Mesh perder, ele já está com sua sentença feita, sentença de morte. Foi o que foi dito. Se ele não ganhar e não se tornar um visionário divino, ele vai ser executado. Então agora ou ele ganha, ou ele ganha. É a decisão dele. Isso tem que acontecer. Se ele não ganhar, o pior vai acontecer com ele. Então eu imagino vários pontos que pode acontecer. Porque ele tem que ganhar. E com certeza que o autor não vai matar o personagem. Então a única pessoa que tem é ganhar. Agora se ele perder, o que pode acontecer? Eu não acho que o protagonista ele vai se tornar um fugitivo e vai sair da escola, porque a obra se passa na escola. Um dos pontos principais é a escola de magia. Eu não vejo o protagonista saindo disso, se virando um fugitivo ou coisa do tipo. Um dos pontos que eu acho, ou ele vai vencer o torneio, ou ele, mesmo perdendo, vai conquistar a confiança dos alunos. E assim os alunos vão aceitá-lo mesmo não tendo magia. Talvez algum ou outro não vai aceitar ele, alguns visionários divinos não vão aceitar ele, com isso alguns, pelo que dá para perceber pela personalidade, não parece que querem aceitar ele de forma nenhuma. Mas pode ser que mesmo ele perdendo, ele possa conseguir a aceitação das pessoas e assim continuar na escola mesmo não sendo um visionário divino. Mas ainda ele vai continuar lutando para se tornar um. Essa é uma das teorias que eu tenho sobre o futuro desse arco. Como é que pode se encerrar esse arco? Pode ser que ele ganhe, pode ser que não. E agora, referente a alguns futuros arcos, eu espero bastante um arco focado na Lemon. Que, como atualmente a Lemon não está nesse arco de torneios, de lutas, ela faz um tempo que ela não aparece. Desde o fim do arco anterior, ela faltou, praticamente deixou ela um pouquinho de lado. Então eu acho que depois desse arco o autor vai se focar um pouquinho mais nela, pelo menos é o que eu espero. Quem sabe aprofundar um pouco mais a história dela, entendemos um pouco mais dela e quem sabe já iniciar um aprofundamento sobre o Innocent Zero, a organização que atualmente não tem muitos dados sobre ele, não tem muito nada referente a ele, só se sabe sobre um dos membros que apareceu e o líder, que até então não sabemos nem sequer o seu nome, mas ele parece ser uma pessoa bem forte. Eu tenho algumas teorias sobre ele que eu vou falar ainda no decorrer do vídeo. Mas eu espero o próximo arco, um arco desenvolvendo a Lemon e algum outro arco já apresentando alguns outros membros do Innocent Zero. E assim desenvolver mais esse grupo e tentar entender então finalmente os planos dele para desenvolver a história. Que eu tenho certeza que o autor está preparando algo bem legal, bem especial. Então, normalmente os mangás eles dedicam pelo menos os 100 primeiros capítulos só em desenvolvimento de personagens, dos protagonistas, dos personagens centrais. E então ele começa um plot bem mais elaborado, bem mais profundo no decorrer desses capítulos. É sempre assim, normalmente as obras eles são dessa forma. Foi assim com One Piece, os 100 primeiros capítulos só foi o Luffy tentando encontrar os mais companheiros até ele ir para a Grand Line. Bleach teve alguns pequenos arcos, então foi um plot bem mais elaborado e normalmente esses shonen de ação eles acontecem assim. Black Clover foi da mesma forma, Mashley pode ser também dessa mesma forma. E depois
de alguns outros arcos, o autor vai se aprofundar bem mais a fundo na história, desenvolvendo personagens mais importantes e o grupo do Inocente Zero. Falando um pouco sobre a popularidade da obra em si, em vendas, popularidade, a aceitação dele pelo público, dá pra você notar que é uma boa aceitação. Como eu já falei no início, ele é um dos novatos mais promissores. Isso já é mais que suficiente para dizer que o mangá ele está crescendo e está tendo boa aceitação pelo público, pelos leitores. E o crescimento dele é o melhor que tem. O volume 1 ele vendeu em média de 18 mil cópias. Já o volume 2 já alcançou, o volume 2 e o volume 3 quase em 30 mil cópias. A partir do volume 4 ele já superou a marca de 50 mil cópias. Atualmente o volume 5 ele tem o potencial para chegar próximo a 100 mil cópias. Já dá para notar o grande crescimento que a obra está tendo, o desenvolvimento, a grande aceitação que está tendo pelo público, e a obra está assim, fazendo grande sucesso. É incrível como obras desse tipo, apesar de mais genérica que ela seja, mesmo assim fazem sucesso. É incrível como obras desse tipo consegue ter uma boa aceitação pelo público, enquanto muitas obras que têm um tema até um pouco mais original, eles acabam que não tendo um bom desenvolvimento e a aceitação acaba não sendo muito boa. Mas ele está fazendo sucesso e tenho certeza que todas as pessoas que gostam, assim como eu gosto do resto da obra, tá feliz com isso que está acontecendo com a obra. Eu vou ler algumas teorias sobre o Mestre, sobre algumas coisas que estão acontecendo na obra, algumas coisas que podem acontecer também, e as teorias que eu tenho bolado. Um dos pontos principais que eu vejo no Mestre é algumas referências que ele faz a Harry Potter. E eu comecei a assistir Harry Potter, nunca tinha assistido, eu comecei a assistir alguns filmes de Harry Potter para entender um pouquinho mais sobre isso, quem sabe encontrar alguma coisa que possa servir como base para a construção de Mestre. E sim, eu entendi todas as referências que até então que Mestre fez a Harry Potter, talvez tenha passado um ou outro, não sei. Não assisti, ainda não cheguei a assistir todos os filmes de Harry Potter. Por conta disso, eu deu para entender algumas coisas. E bem, apesar de muitas pessoas compararem o Harry, a aparência dele, com o Mob de Mob Psycho, dá para notar que o Mesh ele foi inspirado no próprio Harry Potter. E a aparência dele é um pouquinho semelhante, até a marca dele, que ele desenhou no rosto dele, é semelhante àquele símbolo de trovão que o Harry tem na testa. Eu falei isso no último vídeo que eu fiz sobre o Mesh, um vídeo um pouquinho mais antigo. Tem essas semelhanças que o Mesh e o Harry têm. Outra referência também é que o Mesh ele foi encontrado quando criança, ele foi largado quando criança, quando bebê, e o Harry também foi da mesma forma. Agora, uma coisa que é diferente, pelo menos até então, pode ser diferente, né? É que o Harry ele foi deixado com pessoas que tinham ligações com a família dele, enquanto o Mesh foi encontrado por outra pessoa que até então não tem nenhuma ligação sanguínea com ele. Até então não foi mostrado nada desse tipo. Mas quem sabe futuramente possa ter alguma coisa. Até então eu não vejo nenhuma ligação com isso. Uma outra coisa bem interessante é a questão do Dots. O Dots é um dos amigos do Harry e pelo que parece ele tem aquela marca na testa dele que foi mostrada em um certo capítulo, que parece uma maldição. Mas isso meio que amplia os poderes dele. Então normalmente as maldições elas fazem mal à pessoa. O que é mostrado nas obras é isso, mas isso meio que tem um efeito contrário. Então talvez, e se isso não for uma maldição, e sim for uma outra coisa? Pensando nisso, uma das teorias que eu penso é que quem sabe o Mesh ele possa ter essa mesma coisa. A força dele vem dessa espécie de maldição que possa ter, né? Foi dado a ele quando criança e assim ele perdeu a magia dele e ficou com essa maldição. Pode ser da mesma forma, mas tem diferença que o Mesh ele não tem a marca de magia, enquanto o Dogs ele ainda tem a sua marca de magia. Mas quem sabe pode ter alguma coisa referente a isso. Outra teoria que eu tenho a respeito dessas forças do Mesh é a respeito que tem ligação com o Hausberg, que é o diretor da escola de magia. Pelo que dá para entender, o Inocente Zero ele está atrás do Mesh por conta de alguma coisa que ele tem e não foi explicado o que mais ou menos, mas pode ter ligação a essa força dele. Mais uma vez eu estou ligando um pouquinho com a obra de Harry Potter, em que tem o Voldemort que
deixou a marca no Harry. Pode ser que esse líder do Inocente Zero tenha alguma coisa, uma relação ao Mestre não possuir magia. Possa ser que ele perdeu a magia por conta disso. Esse vilão do líder do Inocente Zero roubou a magia dele, ou acabou que fazendo ele perder a magia dele. Não só isso, os pais deles acabaram sendo mortos por isso. Outra coisa também que eu penso é que talvez os pais do próprio Mestre tenham sido alunos dessa escola de magia. E não só isso, o diretor Hausberg talvez tivesse sido um dos visionários divinos da época que ajudou os pais dele, que lutou contra esse líder também. E também talvez possa, um dos motivos do 1900 buscar o Mestre é que os poderes desse líder, quem sabe, estejam presos dentro do Mestre, que é essa super força que ele tem. E o Hausberg foi essa pessoa que selou os poderes nele. Por isso então o Mestre está sendo caçado pelo 1900 por essa pessoa, por esse líder. Então o Hausberg deixou ele em um local que poderia ser mais seguro para ele crescer sem estar correndo risco de morte, sem ele nunca descobrir onde é que estaria o paradeiro dele. Por isso então que o Hausberg tem um respeito especial por Mestre, que a gente percebe que ele meio que trata o Mestre de uma forma diferente. Ele chegou até a falar com o Reine, o Reine que ele tem algo diferente, que ele tem algo especial, diferente das outras pessoas. E o Reine também trata ele também de uma forma especial também. Respeita ele também. Então ele tem esse ponto, né? Por que o Hausberg trata especialmente o Mestre de uma forma especial? E a gente percebe desde a entrevista que ele fez lá no início da obra até então. Hausberg parece ser uma pessoa que está escondendo bastante coisa. Ele tem muita, pelo que parece, muito conhecimento que possa ser bem importante para o desenvolvimento da obra. E talvez ele saiba alguma coisa em relação aos 1900. É a minha especulação, né? É a minha teoria que eu bolei aqui em relação à origem da força do Mestre, a origem desse poder e por que o 1900 está de olho nele. Mas bem, tudo isso não passa de especulação, teoria, como eu falei, não trate como algo oficial. Se você tiver alguma teoria também sobre o Mestre, fale aí nos comentários e a gente vai discutir, né? Vamos ver qual é as teorias que fazem mais sentido. Vamos ver daqui a alguns capítulos, daqui a alguns 20, 30 capítulos, eu talvez faça mais um vídeo sobre o Mestre e a gente vê o que já foi mostrado na obra e o que mais de teoria a gente pode mostrar, pode falar aqui. Que é o que eu posso estar falando para vocês. Ou seja, o Mestre da história está progredindo bastante, expandindo o mundo, entendendo os personagens. A popularidade também da obra vem chamar a atenção das pessoas, dos leitores, dos fãs da obra, e isso vem feito a obra crescer cada vez mais. E eu não duvidaria nada, até o fim do ano vinha pelo menos um anúncio de um anime que com essa quantidade, com a quantidade de capítulos acumulados até o fim do ano, eu acho que é o suficiente para fazer pelo menos uma temporada do anime, que é o suficiente já para fazer a temporada. E com um anúncio do anime, eu tenho certeza que a popularidade que já está crescendo vai ficar ainda maior. Eu tenho certeza que até o fim do ano já está ainda mais popular, vai estar vendendo ainda mais. E a Jump com certeza vai estar tratando o Mestre de uma forma bem especial para essa popularidade dele não parar de crescer. Você quer que eu fale sobre algum outro mangá específico, um mangá ou anime também pode ser? Só deixar nos comentários, fale o que você acha de Mestre, você acha que ele realmente é uma obra boa, que realmente tem potencial para fazer sucesso, ficar ao lado de obras como Boku no Hero, Jujutsu Kaisen, ou quem sabe até One Piece. Deixa nos comentários o que você acha sobre essa obra. E deixa o seu like também, caso você não tenha deixado no início. Me siga lá no Instagram também. Me segue lá no Instagram também. Vamos fazer o canal crescer cada vez mais. E bem, é mais ou menos isso. E obrigado por ter assistido até aqui. Eu fico por aqui então. E a gente se vê no próximo vídeo.